Olá, nós vamos retomar a nossa série de estudos no nosso culto de doutrina. E a doutrina que nós vamos trabalhar hoje é a de número 9, o batismo e a ceia do Senhor. Esses dois mandamentos que são importantíssimos para a vida da igreja, no qual nós vamos discorrer sobre alguns aspectos e eu gostaria de estimular você, se possível, a anotar e refletir sobre esse estudo que é muito importante, especialmente para aqueles que ainda não se batizaram e ainda não usufruíram do privilégio que é a Santa Ceia do Senhor. O primeiro aspecto que nós podemos aprender é que o batismo e a ceia do Senhor são as duas ordenanças da Igreja estabelecidas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. Em Mateus capítulo 3, verso 16, a palavra de Deus diz: E, sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em Mateus 26, dos versos 26 a 28, a palavra de Deus nos diz: E, quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu, e o deu aos discípulos, e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Portanto, queridos, nós enxergamos nesses dois textos descritos em Mateus, capítulo 3, verso 16 e Mateus 26, de 26 a 28, que o Senhor Jesus, ele demonstra de maneira simbólica essas ordenanças para a igreja, uma vez que o próprio Senhor Jesus batizou-se ou foi batizado por João, e claro, em Mateus 26, de 26 a 28, ele demonstra momentos antes da sua prisão, tortura e julgamento e morte sobre a ceia, apenas como um ato simbólico. Segundo aspecto que podemos aprender é que o batismo consiste na imersão do crente em água, após sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como Salvador único, suficiente e pessoal. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 10, versos 47 e 48, Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Quando Lucas escreve o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, 47 e 48, descreve a visão de Pedro, que o batismo, como um ato simbólico, ele deve ser de forma em que o crente ele é imerso na água. E claro, depois da sua pública profissão de fé em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador pessoal. Portanto, queridos, o ato do batismo ele deve ser realizado na água. É claro que hoje nós temos algumas denominações que batizam crianças, batizam por aspersão, como por exemplo uma das denominações mais históricas que são os presbiterianos e a Igreja Católica. No entanto, nós não contemplamos isso dentro de uma perspectiva bíblica. Se você analisar, os batismos que são realizados por imersão. E não há também nenhuma prescrição na Bíblia, não há nenhum texto de forma clara no qual enfatiza que nós devemos batizar crianças. Talvez algumas pessoas assim se perguntem, mas por que algumas denominações batizam crianças, como presbiterianos e a Igreja Católica, e muitas outras denominações não têm essa prática? Bom, nós batistas não temos o costume de batizar crianças por duas razões. Primeiro, pelo fato de que, como colocamos aqui, você não tem nenhuma base bíblica para o batismo de infantes, para o batismo de crianças. Não há nenhum texto claro no Novo Testamento que motive o batismo de crianças. Segundo aspecto
é que nós não batizamos crianças por uma questão de consciência com relação ao pecado. O ato do batismo deve ser um ato voluntário, baseado na livre vontade da pessoa e com base na sua consciência de pecador, no seu estado de consciência ante ao pecado. Por isso que até mesmo pessoas jovens, especialmente na fase ali da adolescência, nós procuramos ter cautela no sentido de ter uma conversa estreita com a família e com o próprio candidato ou a candidata quando adolescente, a fim de que isso seja feito com muita consciência, com muita segurança por parte daquele jovem ou daquela pessoa que queira se batizar. Vale lembrar, queridos, que é necessário e é fundamental que antes do batismo haja um processo de educação básica com relação às doutrinas e às questões mais básicas, elementares, mas nem por isso deixam de ser importantes para o preparo com relação ao batismo. O terceiro aspecto é que o batismo ele simboliza a morte e o sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e também prenúncio da ressurreição dos remidos. Em Colossenses capítulo 2, verso 12, a palavra de Deus diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando Paulo escreve aqui em Colossenses capítulo 2, verso 12, deixa bem claro, queridos, que para nós o batismo ele tem uma representação simbólica. Quando você desce às águas, você está demonstrando de forma pública e diante da igreja e demonstrando numa perspectiva espiritual que você está matando o velho homem, que você está morrendo para os velhos vícios, para as velhas práticas pecaminosas e uma vez submerso na água, quando você volta, dá o ato simbólico a ideia de que você está nascendo, de que você está sendo agora uma nova criatura. Vale lembrar que batismo não salva. Batismo é uma ordenança, é um ato simbólico que só deve ser praticado por aqueles que já confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, tendo consciência do seu estado de pecador e fazendo ou praticando tal ato, que é o batismo, em consciência à ordenança do Senhor Jesus. Quarto aspecto, o batismo, que é condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sob convocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz em Mateus 28, verso 19, um texto já bastante familiar para muitas pessoas, diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Queridos, existem duas maneiras básicas de como uma pessoa pode se tornar membro de uma igreja local, especialmente de uma igreja batista. Nós temos critérios, nós temos regras, temos normas, e isso serve não apenas para preservar a vida da pessoa que está chegando na comunidade, como principalmente preservar a própria comunidade em si. Uma forma é por carta de transferência, onde a pessoa já era crente numa outra cidade, numa outra igreja, num outro local, onde ela deu um bom testemunho e a igreja que pede através de uma assembleia, num ato formal, o pedido de carta de transferência. Essa carta é avaliada, ela é analisada, apreciada por aquela igreja na qual aquela pessoa fez parte, e uma vez a pessoa dando um bom testemunho ali naquele lugar, sendo uma pessoa crente e participando ativamente da vida da igreja, é emitida essa carta demonstrando de próprio punho que em assembleia, mediante a assinatura do pastor e da secretária, que aquela pessoa frequentou aquela igreja durante determinado período e ali não houve nada durante aquele tempo que desabonasse seu caráter. Então, uma forma de se aceitar uma pessoa é através da carta de transferência. Segundo aspecto que a gente não citou aqui, mas é importante frisar, é quando a pessoa, por exemplo, ela está um tempo afastada, por alguma razão ela mudou de uma cidade para outra ou saiu de uma igreja e ficou um tempo afastada. Nesse caso, ela passa a frequentar a igreja por um período de 3 meses e a liderança da igreja avalia a vida dessa pessoa,
a sua comunhão com a igreja, o seu testemunho. Ela também usa desse tempo para, em oração, buscar um direcionamento de Deus, procurar conhecer as diretrizes da igreja, se identificar com aqueles irmãos, com aquela comunidade de fé, e ali ela pode ser aceita por aclamação, ou seja, durante uma assembleia, onde se avaliou durante 3 meses a sua permanência naquela comunidade, é feita uma votação e de forma unânime a igreja aceita aquela pessoa que passa a fazer parte do hall de membros da igreja. O outro aspecto que está bem mais direcionado ao aspecto que estamos colocando aqui é através do batismo. Uma vez que a pessoa ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, passa pela classe de discipulado, depois ela passa por uma avaliação que é a sua pública profissão de fé, onde a igreja avalia suas condições intelectuais, morais, e uma vez batizada ela passa a usufruir de privilégios, como por exemplo participar de ministérios, trabalhar em ministérios da igreja, como também de responsabilidades, como dar um bom testemunho e também servir ao Senhor com seus dons e talentos e, claro, através do exercício da mordomia cristã com os dízimos e ofertas. Portanto, essa condição do batismo, ela é algo fundamental para que a pessoa seja aceita oficialmente dentro de uma comunidade de fé, que é o batismo. O quinto aspecto trata da ceia, e a ceia do Senhor ela é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte do Senhor Jesus Cristo, simbolizada por meio dos elementos utilizados, ou seja, o pão e o vinho. Então a palavra de Deus também nos ensina, no livro de Mateus, versos 26, de 26 a 29, então, quando diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Verso 27. E, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Mateus 26, dos versos 26 a 29. Portanto, queridos, a ceia do Senhor ela é uma cerimônia onde ela deve ser proclamada de forma comemorativa, alegre. É um memorial, ou seja, trazemos à memória o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Num determinado momento em que o Senhor Jesus, numa noite fria, em uma casa em Jerusalém, ele, no momento da atmosfera da Páscoa, ele celebra aquela que é a última ceia, o último jantar com os discípulos, e ali ele pega do cálice, pega do pão e manifesta o seu desejo aos discípulos, colocando a eles que aquilo eles deveriam realizar para que fosse um memorial do seu sacrifício, da sua demonstração de amor pela sua igreja. E assim o devemos fazer em nossos dias como um ato de obediência instituído por Deus. Ponto 6. A ceia do Senhor deve ser celebrada pelas igrejas até a volta de Cristo, e sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos participantes. Em Mateus 28, 19 diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Em 2 Timóteo, quando então o apóstolo Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo 2,15, ele diz: Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Portanto, queridos, a ceia do Senhor, ela deve ser celebrada pelas igrejas e pressupõe o batismo bíblico, ou seja, o batismo nas águas, que é descrito da forma como conhecemos. E, claro, devemos examinar todas as pessoas que eventualmente queiram se batizar para fazer parte da igreja, parte do corpo de Cristo. E isso é importante através da chamada pública profissão de fé. É triste saber que em nossos dias muitos líderes de igrejas evangélicas não estão tomando esse devido cuidado. Muitas das vezes pessoas estão se convertendo e com menos de 15 dias estão indo às águas
para o batismo, sem nenhuma consciência de pecado, sem nenhum estudo bíblico, sem nenhum preparo básico para a vida cristã. E, de repente, essa pessoa, ao longo da sua jornada frequentando a igreja, ela não dá bom testemunho, ela não demonstra mudança significativa. E talvez isso explique a razão por que nós tenhamos hoje tantas igrejas doentes, tantos membros ou pessoas que figuram como membros de igrejas, mas que não são pessoas transformadas, pessoas que não têm consciência da sua responsabilidade diante da sociedade, acima de tudo, diante de Deus. Portanto, queridos, esse estudo que trata dessa doutrina sobre batismo e ceia é de fundamental importância para que nós venhamos a aprofundar o conhecimento sobre essas duas ordenanças, batismo e ceia, que o Senhor deixa para a sua igreja. No entanto, nós não podemos nos deixar levar por situações como hoje acontece em muitas igrejas, como colocamos aqui, no sentido de que pessoas estão se batizando sem o mínimo de preparo. É necessário que haja essa consciência. O batismo, ele é uma responsabilidade, uma vez que é um ato público diante da igreja, diante da sociedade, diante de Deus, de que você está assumindo um compromisso com Deus. E o participar da celebração da ceia é um ato sublime, é um ato que requer da pessoa a consciência como pecador e é um renovar da sua aliança de sangue em obediência à palavra do Senhor Jesus. Portanto, é importante que nós estudemos isso, que a gente tenha consciência desses textos. E, mais uma vez, queremos estimular você a visitar o site oficial da Convenção Batista Brasileira e baixar ali no link Documentos Batistas, Pacto e Comunhão, um documento onde você vai encontrar um pouco do resumo da nossa história como batistas, nossos princípios batistas e, claro, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, onde ali contempla também esse estudo com outros textos, aprofundando mais ainda esses conceitos sobre batismo e ceia do Senhor. Nós desejamos que isso seja algo concreto na sua vida. Vamos orar? Deus querido, nós te agradecemos, te louvamos, porque a tua palavra nos ensina, ela nos capacita e o Senhor sabe o que é melhor para a sua igreja. Capacita, Senhor, os chamados e assim enviando cada um para a obra que o Senhor tem chamado. Abençoa o teu povo. Nós te louvamos e te agradecemos pelo estudo da tua palavra em nome de Jesus. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Desejamos que Deus abençoe grandemente você e sua família. Até o próximo encontro.